Fala, galera! Vocês conseguem imaginar uma onça pintada de 120 quilos parada no meio da estrada, se recusando a sair por 2 horas inteiras? E se eu disser que ela não estava atacando, não estava caçando, mas sim fazendo um protesto desesperado contra a destruição do seu lar? A história que vou contar hoje aconteceu comigo há 4 meses e me fez entender que os animais são muito mais conscientes do que imaginamos. Meu nome é João Estradeiro, 56 anos de estrada, e essa foi a experiência mais impressionante e comovente que já vivi com o maior predador das Américas. Imaginem só, uma onça pintada bloqueando totalmente uma rodovia, dezenas de veículos parados e um confronto silencioso que durou horas. Se vocês querem saber por que uma onça faria algo tão inusitado e o que descobri sobre o motivo dela, se inscrevam no canal agora e deixem aquele like maroto. E comentem aí, vocês acham que animais podem fazer protestos conscientes? Quero saber suas opiniões. Era uma segunda-feira, 20 de maio, por volta das 9h30 da manhã. Eu estava fazendo a rota Cuiabá-Sinop pela BR-163, transportando peças automotivas para uma distribuidora no norte de Mato Grosso. Era uma viagem que eu fazia pelo menos 2 vezes por mês. Conhecia cada curva daquela estrada. Estava no trecho próximo ao município de Guarantã do Norte, região de transição entre cerrado e floresta amazônica, numa área que sempre foi conhecida pela rica biodiversidade. Quem roda por ali sabe que é comum avistar fauna selvagem, especialmente nos horários de menor movimento. A estrada estava tranquila naquela manhã, tráfego leve, tempo bom, céu azul com algumas nuvens. Eu seguia a uns 80 km/h, ouvindo meu podcast favorito sobre história do Brasil, quando vi algo à frente que me fez imediatamente reduzir a velocidade. No meio da pista, ocupando quase toda a largura da rodovia, havia uma onça pintada. Mas não era uma onça atravessando ou passando rapidamente. Ela estava parada, sentada, no centro exato da rodovia. Se vocês estão sentindo aquele friozinho só de imaginar a cena, deixem seu like agora mesmo. E ativem as notificações, porque essa história tem reviravoltas que vocês não vão querer perder. Parei o caminhão a uns 50 metros de distância. Era uma fêmea adulta, magnífica, com aquela pelagem dourada característica coberta pelas rosetas negras típicas da espécie. Devia pesar facilmente uns 100, 120 quilos. Era um animal no auge da vida, forte, saudável, imponente. O que mais me impressionou foi sua postura. Ela não estava agitada nem agressiva. Estava calma, mas determinada. Sentada como um gato doméstico, cauda enrolada ao redor das patas dianteiras, olhando fixamente na direção de onde eu vinha. "O que você está fazendo aí, garota?" murmurei, desligando o motor para não assustá-la. Ela me olhou por um momento, depois voltou seu olhar para a frente, para a direção da floresta do lado esquerdo da estrada. Era como se estivesse guardando algo. Peguei meu celular e liguei para a Polícia Rodoviária Federal. "Alô, PRF, tenho uma situação aqui. Uma onça pintada está bloqueando a BR-163, altura do quilômetro 857. Senhor, pode repetir? Uma onça?" "Isso mesmo. Uma onça adulta, grande, parada no meio da pista. Ela está demonstrando agressividade?" "Não, está apenas parada, sentada. Não se move. Vamos enviar uma viatura. Não tente se aproximar nem buzinar. Mantenha a distância segura." Desliguei e fiquei observando. Outros veículos começaram a chegar e parar atrás de mim. Logo havia uma fila de uns 8 carros e 3 caminhões, todos mantendo distância respeitosa do felino. As pessoas desciam dos veículos, mantendo-se perto de seus carros, fotografando de longe, comentando sobre a situação surreal. "Cara, isso é real?" perguntou um motorista que se aproximou do meu caminhão. "É sim. Está ali há uns 10 minutos. Por que ela não sai?" "Não sei. Comportamento estranho para uma onça." "Já tentou buzinar?" "A PRF pediu para não fazer isso. Não queremos estressá-la." Do outro lado, na direção oposta, outra fila de veículos começou a se formar. A onça estava efetivamente bloqueando o tráfego nos 2 sentidos. 15 minutos se passaram. 20 minutos. A onça não se movia. Ela ocasionalmente mudava de posição, às vezes sentada, às vezes deitada, às vezes em pé, mas sempre no mesmo local, sempre observando a mata do lado esquerdo da estrada. "Ela está guardando algo."
comentou uma mulher que havia descido de um dos carros. Deve ter filhotes na mata. Onças não fazem isso, respondeu outro observador. Elas são solitárias, não bloqueiam caminhos para proteger território. Então, por que está fazendo agora? Era uma excelente pergunta. Comportamento territorial de onças não incluía bloqueios de estradas. Elas evitam humanos, não os confrontam abertamente. 30 minutos após minha chegada, a viatura da PRF apareceu. 2 agentes desceram e vieram conversar comigo, que estava no primeiro veículo da fila. O senhor é quem ligou? Sou sim. Ela está ali há meia hora. O sargento observou a onça com binóculos. É uma fêmea adulta. Aparenta estar saudável, sem sinais de ferimentos. Comportamento completamente atípico. O que fazemos? Já chamamos o IBAMA e biólogos da região. Não podemos simplesmente espantar uma onça pintada. É espécie ameaçada, protegida por lei. E o trânsito? Vamos ter que desviar pela estrada vicinal. Mas quero entender o que está acontecendo antes de tomar qualquer decisão. Gente, imaginem a cena. Dezenas de pessoas, múltiplas autoridades, tudo parado por causa de uma onça que simplesmente se recusava a sair da estrada. Deixem seus comentários sobre encontros inusitados com animais que vocês já tiveram. 45 minutos após o bloqueio inicial, chegou uma bióloga da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, doutora Juliana, especialista em grandes felinos. Ela observou a onça por longos minutos através de binóculos e equipamento de filmagem profissional. Isso é extraordinário, murmurou. O que a senhora está vendo? Perguntei. Ela está exibindo comportamento de defesa territorial extrema. Veja a postura. Orelhas para frente, olhar fixo, posição central dominante. Mas não está sendo agressiva. Está sendo assertiva. Qual a diferença? A agressividade seria rosnar, mostrar dentes, fazer investidas. Ela está apenas ocupando espaço. É um protesto passivo. Protesto? Onças fazem protesto? Normalmente não, mas se o território dela está sendo severamente ameaçado, comportamentos anormais podem emergir. Doutora Juliana pegou um tablet e começou a verificar mapas e dados. Olha isso, disse ela após alguns minutos. Há 3 dias começou uma operação de desmatamento ilegal a 2 quilômetros daqui, naquela direção. Ela apontou exatamente para onde a onça estava olhando. Desmatamento? Sim, madeireiros ilegais. O IBAMA está investigando, mas ainda não conseguiu barrar a operação. Eles já derrubaram cerca de 50 hectares de mata nativa. E isso afeta a onça? Não apenas afeta, está destruindo o território dela. Olha o mapa de monitoramento de fauna que temos. Ela me mostrou o tablet com pontos de GPS. Esta fêmea foi avistada diversas vezes naquela área. É o território central dela. Meu coração apertou. Compreendi o que estava acontecendo. Ela está fazendo um protesto, disse em voz alta. Está dizendo parem com isso. Exatamente, confirmou doutora Juliana, e escolheu a estrada porque é onde humanos passam. Ela associou humanos ao desmatamento. Está bloqueando humanos como resposta. A revelação mudou completamente nossa compreensão da situação. Não era um comportamento aleatório. Era uma ação consciente de um animal desesperado. Doutora, perguntou o sargento da PRF, o que podemos fazer? Precisamos de 2 coisas. Parar o desmatamento imediatamente e garantir para ela que seu território está seguro. Como garantimos isso para uma onça? Esse é o desafio. Doutora Juliana fez várias ligações. IBAMA, Polícia Federal Ambiental, Ministério Público Estadual. Explicou a situação repetidamente. Uma onça pintada em protesto territorial bloqueando rodovia federal. 1h15 após o início do bloqueio, a situação ganhou um novo elemento. Mais veículos haviam parado, e agora tínhamos mais de 30 carros e caminhões em cada direção. Algumas pessoas começaram a ficar impacientes. Não podemos espantar essa onça? Tenho compromissos. É animal protegido, respondeu o policial. Não podemos simplesmente afugentá-la. E se a gente buzinar junto? Isso seria crime de perturbação de fauna ameaçada. Multa pesada. A discussão foi interrompida por algo que ninguém esperava. A onça se levantou, caminhou alguns passos na direção da mata do lado esquerdo e começou a fazer vocalizações. Não eram rugidos agressivos, eram chamados, sons altos e modulados que onças fazem para a comunicação de longa distância.
Ela está chamando alguém, disse Dra. Juliana, gravando tudo. Pessoal, o que aconteceu a seguir foi de arrepiar. Deixem seu like e compartilhem porque vocês não vão acreditar no que apareceu. Após alguns minutos de vocalização, algo se moveu na mata. 2 formas surgiram entre as árvores. Eram 2 filhotes de onça, de aproximadamente 6 meses de idade, ainda com as manchas juvenis bem definidas. Meu Deus, sussurrou Dra. Juliana. Ela tem filhotes e está protegendo o caminho entre eles e o que resta da mata segura. A revelação mudou tudo. Não era apenas sobre território, era sobre a sobrevivência dos filhotes. A área onde estavam sendo criados estava sendo destruída e a mãe estava desesperadamente tentando proteger o corredor de fuga para eles. Os filhotes ficaram na borda da mata, não atravessaram a estrada. A mãe voltou à sua posição central, mas agora entendíamos completamente o porquê. Ela está bloqueando o caminho porque não quer que máquinas e pessoas cheguem até onde os filhotes estão, expliquei. Exatamente, confirmou a bióloga. E ela vai ficar aí até ter certeza de que eles estão seguros. 1h30 de bloqueio. O sol estava mais alto, o calor aumentando. A onça ocasionalmente se deitava para descansar, mas sempre mantinha a posição. Foi quando chegou uma viatura do IBAMA com notícias. Conseguimos uma liminar judicial, anunciou o fiscal. O desmatamento foi suspenso imediatamente. Polícia Federal está indo para o local prender os responsáveis. E agora? Perguntou o sargento da PRF. Como comunicamos isso para a onça? Temos que dar tempo, disse Dra. Juliana. Quando o barulho das motosserras parar, ela vai perceber. E foi exatamente isso que aconteceu. 2 horas após o início do bloqueio, o som distante de motosserras que mal percebíamos conscientemente parou. A onça levantou a cabeça, orelhas atentas. Ficou imóvel por alguns minutos, apenas escutando. Então, lentamente se levantou. Olhou uma última vez na direção dos veículos parados, e juro que naquele olhar havia algo que parecia compreensão. Ela caminhou calmamente até a beira da estrada, chamou os filhotes com um som baixo, e os 3 desapareceram juntos na mata. O bloqueio havia terminado. A estrada estava liberada. Pessoal, vocês pensaram que a história terminava com a onça saindo da estrada? Estavam muito enganados. O que descobrimos sobre o desmatamento e as razões do comportamento dela revelou algo muito maior e mais grave. Deixem seu like e se inscrevam porque essa investigação mudou tudo. Após a onça liberar a estrada, o trânsito voltou ao normal rapidamente. As pessoas foram embora, aliviadas, mas ainda processando o que haviam presenciado. Alguns gravaram tudo, outros tiraram centenas de fotos. Em poucas horas a história estava viral nas redes sociais, mas eu não conseguia simplesmente seguir viagem. Aquilo havia me tocado profundamente. Queria entender exatamente o que estava acontecendo na região. Doutora Juliana, perguntei, posso acompanhar a investigação do desmatamento? Claro, na verdade seria útil ter testemunhas civis. Vamos até o local agora mesmo. Juntei-me à comitiva do IBAMA e da Polícia Federal Ambiental. Eram 4 viaturas seguindo pela estrada principal, depois entrando numa estrada de terra que cortava a floresta. O que encontramos a 2 quilômetros da rodovia me deixou horrorizado. Era uma área de devastação absoluta. Árvores centenárias derrubadas, solo revolvido por tratores, uma clareira gigantesca onde antes havia floresta densa. O contraste entre a mata intocada e a área destruída era chocante. Quantos hectares? Perguntou o chefe da operação do IBAMA. Pelo GPS, cerca de 65 hectares, respondeu um técnico. E quanto tempo operaram aqui? Pelos sinais, uns 4 dias. Trabalho 24 horas, equipes em turnos. O fiscal do IBAMA fotografava tudo, documentava cada detalhe. Encontramos motosserras abandonadas, 2 tratores, caminhões com toras já cortadas, um acampamento improvisado. Onde estão os responsáveis? Me perguntei. Fugiram quando souberam da liminar, mas vamos pegá-los. Deixaram documentos, equipamentos registrados, rastros digitais. Foi quando um dos técnicos ambientais fez uma descoberta perturbadora. Pessoal, venham ver isso. Caminhamos até uma área específica da derrubada. Ali, no meio da destruição, havia sinais claros de um território de onça, arranhões em árvores caídas, marcações de urina ainda recentes e, mais impressionante, restos de uma toca improvisada
onde filhotes claramente haviam ficado. Esta era a área de criação dela, disse doutora Juliana, examinando os sinais. Olhem as marcas nas árvores. Ela demarcava esse território há meses, talvez anos. E eles destruíram tudo, completei, sentindo raiva crescer. Pior, olhem aqui. Ela apontou para marcas no solo. Isto são pegadas de filhotes, mais de 2. Eu diria pelo menos 4, talvez 5 filhotes de idades diferentes. Mas vimos apenas 2 na estrada, observou o policial federal. Exato, o que significa que provavelmente perdeu alguns no caos do desmatamento. A revelação me deixou devastado. Aquela mãe onça não estava apenas defendendo o território, estava defendendo o que restava de sua família após perder parte dos filhotes. Como filhotes morrem numa situação dessas? Perguntei, embora já temesse a resposta. De várias formas, explicou doutora Juliana com tristeza. Pisoteados por tratores que não veem, esmagados por árvores caindo, ou simplesmente se perdem e morrem de fome porque a mãe não consegue encontrá-los no caos. Gente, descobrir essa realidade me partiu o coração. Deixem seus comentários sobre como podemos combater esse tipo de crime ambiental. Durante as 3 horas seguintes, a equipe de investigação documentou meticulosamente tudo. Encontraram provas de que aquela era uma operação criminosa bem organizada. Motosserras sem registro ambiental, documentos falsificados de autorização, conexões com serrarias ilegais, esquema de escoamento da madeira, suborno a fiscais locais, mensagens em celulares abandonados. Isso aqui vai gerar pelo menos 15 prisões, disse o delegado da Polícia Federal, e multas que vão chegar a 20 milhões de reais. Mas não vai trazer de volta os filhotes que a onça perdeu, comentei amargamente. Não, concordou ele, mas vai impedir que aconteça novamente aqui. Voltamos à estrada no final da tarde. Doutora Juliana me convidou para acompanhá-la no dia seguinte para tentar localizar e monitorar a família de onças. Precisamos saber se os 2 filhotes sobreviventes estão bem, ela explicou, e documentar o impacto do desmatamento neles. Aceitei sem hesitar. Liguei para a empresa explicando que teria um atraso de 2 dias na entrega devido a uma emergência ambiental. Eles compreenderam. No dia seguinte, às 6 da manhã, me encontrei com doutora Juliana e sua equipe. Éramos 5 pessoas. A bióloga, 2 assistentes de campo, um fotógrafo da National Geographic Brasil, que estava fazendo uma matéria sobre onças, e eu. Vamos usar o GPS das câmeras de monitoramento que temos na região, explicou doutora Juliana. A fêmea foi registrada várias vezes por câmeras trap. Sabemos seus padrões de movimento. Entramos na mata por uma trilha conhecida. O fotógrafo Marcelo estava eufórico. Cara, vocês não imaginam a importância dessa história. Comportamento de protesto territorial consciente em onça-pintada? Isso nunca foi documentado. Você acha que foi consciente mesmo? Perguntei. Sem dúvida. Ela associou humanos na estrada a humanos destruindo a floresta. Bloqueou a estrada como forma de confronto indireto. É inteligência de alto nível. Após 2 horas de caminhada, chegamos a uma área de mata densa que havia sido poupada do desmatamento. Estava a cerca de 3 quilômetros da área destruída. Aqui, sussurrou doutora Juliana, apontando para pegadas frescas. Ela passou por aqui esta manhã. Seguimos as pegadas com cuidado, mantendo distância respeitosa. Onças têm audição e olfato excepcionais. Sabiam que estávamos ali muito antes de as vermos. Depois de mais 1 hora de rastreamento silencioso, doutora Juliana fez sinal para pararmos. Apontou para frente. A uns 50 metros, na sombra de uma árvore grande, estava a onça-mãe, e com ela os 2 filhotes descansando. Ficamos observando de longe, escondidos, fotografando e filmando discretamente. A cena era de ternura pura. A mãe lambendo os filhotes, os pequenos brincando entre si, uma família tentando se recuperar do trauma. Ela os está mantendo aqui porque é a área segura, sussurrou doutora Juliana. Longe das máquinas, longe do barulho, longe dos humanos. E o que vai acontecer com eles agora? Depende. Se conseguirmos garantir que o desmatamento na região pare permanentemente, ela pode restabelecer território. Se não, terá que migrar com filhotes tão jovens, o que é muito arriscado. A observação durou cerca de 2 horas. Vimos comportamentos fascinantes.
A mãe ensinando os filhotes a caçar usando folhas como presas de treino, os pequenos praticando escalada em árvores, momentos de brincadeira e momentos de educação. Mas o que mais me marcou foi um momento específico. A onça-mãe, em determinado ponto, parou tudo o que estava fazendo. Ficou imóvel, orelhas atentas, focada numa direção específica, a direção de onde vínhamos, da área desmatada. Ficou assim por quase 5 minutos. Depois olhou para os filhotes como se verificasse que estavam bem e seguros e voltou a relaxar. Ela está em hipervigilância, explicou doutora Juliana. Trauma do que aconteceu. Vai demorar semanas, talvez meses, para ela voltar a se sentir completamente segura. E se o desmatamento voltar? Ela provavelmente vai abandonar a área completamente. Mas migrar com filhotes dessa idade é perigoso. Taxa de mortalidade alta. A responsabilidade do que estava em jogo me pesou nos ombros. Voltamos para a cidade no final da tarde. Doutora Juliana tinha uma reunião importante agendada com promotores do Ministério Público Estadual. João, você quer participar? Ela me perguntou. Sua perspectiva como testemunha civil pode ser importante. Claro que sim. Na reunião, que durou 3 horas, apresentamos todas as evidências. Fotos, vídeos, documentação do desmatamento, registros da onça, a linha do tempo completa dos eventos. O que vocês propõem? Perguntou a promotora, a doutora Carla Mendes. 3 coisas, disse doutora Juliana. Primeiro, transformar aquela área e 10 quilômetros ao redor em área de proteção ambiental permanente. Segundo, prisão e multas máximas para os responsáveis pelo desmatamento como exemplo. Terceiro, programa de monitoramento da família de onças para garantir sua recuperação. A primeira vai ser difícil politicamente, admitiu a promotora. Tem interesses econômicos fortes na região. Mas acabamos de documentar que desmatamento ilegal está levando espécie ameaçada a comportamentos de desespero extremo, argumentei. Se isso não justifica a proteção máxima, o que justifica? A promotora me olhou com interesse. O senhor é o caminhoneiro que presenciou o bloqueio? Sou. E estaria disposto a testemunhar em audiências públicas, talvez até dar entrevistas à imprensa? Estaria. Aquela onça fez um protesto porque não tinha outra forma de se comunicar. Alguém precisa ser a voz dela. Então vamos fazer o seguinte, decidiu doutora Carla. Vou preparar uma ação civil pública pedindo a criação da APA. Vou usar seu testemunho e toda essa documentação. E vamos tornar isso público, criar pressão social. Nos dias seguintes, a história explodiu nacionalmente. O vídeo do bloqueio que várias pessoas haviam gravado viralizou com milhões de visualizações. Hashtags como Bios e Onça Protesto e a Salvem os Filhotes trendaram por dias. Fui entrevistado por praticamente todos os grandes veículos de mídia do país. Sempre contava a mesma história. Sempre terminava com o mesmo apelo. Aquela mãe onça perdeu parte de seus filhotes e quase perdeu todos porque humanos destruíram o lar dela. Ela fez a única coisa que podia fazer. Nos confrontou pacificamente. Agora é nossa vez de responder. A pressão pública funcionou. 3 semanas após o bloqueio, o governador do estado assinou o decreto criando a APA da Onça Guardiã, 15.000 hectares de proteção permanente na região. Vocês conseguiram, me ligou doutora. Juliana emocionada. A área está protegida. E a família? Monitoramos diariamente. Os 2 filhotes estão crescendo bem. A mãe está gradualmente voltando a usar partes do antigo território que não foram destruídas. Ela vai sobreviver. Eles vão sobreviver. A notícia me encheu de alegria e alívio. Pessoal, o que começou como um bloqueio de estrada de 2 horas se transformou num movimento nacional de proteção ambiental. Se vocês estão acompanhando essa jornada, sabem que uma onça corajosa mudou leis e consciências. Deixem seu like e se inscrevam porque o impacto dessa história foi muito além do que imaginávamos. 1 mês após o bloqueio da estrada, minha vida havia mudado completamente. Continuava sendo caminhoneiro, mas agora também era ativista ambiental involuntário e rosto de um movimento de proteção às onças brasileiras. João, me ligou a doutora Juliana, tem uma proposta para você. Que tipo de proposta? A National Geographic quer fazer um documentário completo. A onça que parou o Brasil. Querem você como narrador principal. Eu? Mas não sou ator nem apresentador. Exatamente por isso.
Você é autêntico. É a pessoa comum que se envolveu numa situação extraordinária. As pessoas se identificam com você. Aceitei participar. Durante 2 meses, equipes de filmagem me acompanharam em viagens, documentaram minha rotina, gravaram entrevistas extensas. Mas a parte mais especial foi quando voltamos ao local do bloqueio para filmar. Estava lá novamente. Eu, doutora Juliana, a equipe da National Geographic e autoridades ambientais. Vamos tentar localizar a família de onças para as cenas finais do documentário, explicou o diretor. Não precisamos ir longe. Como se soubesse que estávamos lá, a onça-mãe apareceu, não na estrada desta vez, mas na borda da mata, observando. É ela, sussurrei emocionado. A mesma onça. Ficamos observando por 1 hora. Ela não se aproximou, mas também não fugiu. Apenas nos observou calma, como se reconhecesse especialmente a mim e a doutora Juliana. Ela lembra, disse a bióloga. Onças têm memória excepcional. Ela sabe que paramos o desmatamento. Cadê os filhotes? Provavelmente escondidos próximos. Ela não os expõe a humanos, mas veio verificar quem somos. Após aquela hora de observação mútua, ela se virou calmamente e desapareceu na mata protegida. Tomara que seja a última vez que ela precise confrontar humanos, disse o diretor desligando as câmeras. Tomara que agora possa viver em paz. O documentário A Onça que Parou o Brasil foi lançado 3 meses depois e teve repercussão internacional. Passou em 47 países, ganhou prêmios em festivais de cinema ambiental e se tornou material educativo obrigatório em centenas de escolas brasileiras. Mas o impacto mais significativo foi político e social. Gente, se vocês estão se emocionando com essa transformação, imaginem como eu me senti vendo uma história virar mudança real. Deixem seus comentários sobre causas que vocês apoiam. 2 meses após o documentário, fui convidado para Brasília. O Ministério do Meio Ambiente queria que eu participasse da elaboração de um novo protocolo nacional de resposta a conflitos entre fauna e desenvolvimento. Senhor. João, disse o ministro durante a reunião, sua experiência provou que animais selvagens podem demonstrar comportamentos de comunicação de desespero quando seus habitats são ameaçados. E nós precisamos aprender a reconhecer e responder a esses sinais, completei. Exatamente. Queremos criar um sistema nacional onde comportamentos animais anormais próximos a áreas de desenvolvimento sejam investigados imediatamente. O protocolo que ajudamos a criar estabelecia investigação obrigatória quando animais de grande porte aparecem em áreas incomuns, suspensão automática de obras próximas até avaliação ambiental, multas pesadas para empresas que ignorarem sinais de fauna, sistema de denúncia cidadã para comportamentos animais suspeitos, equipes de resposta rápida em cada estado. Isso vai salvar milhares de animais, disse doutora Juliana quando o protocolo foi aprovado. E evitar tragédias como a que quase aconteceu com aquela família de onças. 6 meses após o bloqueio, voltei à região para verificar pessoalmente como estava a situação. A transformação foi impressionante. A APA da Onça Guardiã agora tinha placas, fiscalização permanente, trilhas ecológicas para ecoturismo controlado e um centro de educação ambiental. Bem-vindo, Sr. João. Me recebeu o gestor da APA, um jovem biólogo chamado Rafael. Quer fazer um tour pela área protegida? Quero sim. E quero saber como está a família de onças. Ah, elas estão ótimas, vem ver. Entramos na mata por uma das trilhas de monitoramento. Rafael me mostrou câmeras trap instaladas estrategicamente que registravam a fauna 24 horas por dia. Olha só essas imagens de ontem à noite, disse ele mostrando um tablet com vídeos. Era a onça-mãe, agora claramente mais relaxada e confiante. Mas a grande surpresa foram os filhotes, já adolescentes, quase do tamanho da mãe, saudáveis e fortes. Eles sobreviveram, murmurei emocionado. Não apenas sobreviveram, estão prosperando. E tem mais. Ela teve uma nova ninhada há 2 meses, mais 3 filhotes. Ela está se reproduzindo novamente? Sim, é sinal de que se sente segura no território. Quando onças fêmeas se reproduzem regularmente, significa que o ambiente está estável. A notícia me encheu de alegria. Aquela luta não havia sido em vão.
Caminhamos por mais 2 horas pela APA. Rafael me mostrou sinais de recuperação da floresta na área que havia sido parcialmente destruída. Árvores jovens crescendo, vida selvagem retornando, o ecossistema se regenerando. A natureza é resiliente, observou ele. Só precisa de chance. Quando estávamos voltando, aconteceu algo que jamais vou esquecer. Estávamos numa clareira quando ouvi um som familiar, o chamado baixo de uma onça. Fica quieto, sussurrou Rafael segurando meu braço. Da mata, a onça-mãe emergiu. Mas desta vez não estava sozinha. Os 2 filhotes adolescentes a acompanhavam. Ela parou a uns 20 metros de nós. Nos observou por um longo momento. Então fez algo extraordinário. Sentou-se, exatamente como havia feito na estrada 6 meses atrás. Mas desta vez a mensagem era diferente. Não era confronto, era reconhecimento. Ela está agradecendo, sussurrou Rafael. Onças fazem isso. Demonstram reconhecimento para indivíduos que protegeram elas ou seu território. Fiquei imóvel, apenas observando. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Oi, garota, falei baixinho. Que bom te ver bem e ver seus filhos crescidos. Ela inclinou a cabeça ligeiramente como se entendesse. Os filhotes a observavam, claramente aprendendo com ela sobre como distinguir humanos ameaçadores de humanos protetores. Depois de alguns minutos, ela se levantou graciosamente e, seguida pelos jovens, desapareceu de volta na mata protegida. Isso foi um privilégio raro, disse Rafael quando ela saiu. Ela quis que você soubesse que está bem, que a luta valeu a pena. Voltei para a cidade com o coração cheio. Aquela jornada havia começado com uma onça desesperada, bloqueando uma estrada. Agora, ela vivia livre numa área protegida, criando uma nova geração em segurança. Mas a história estava longe de terminar. Nos meses seguintes, o caso da onça guardiã, como ficou conhecido, inspirou mudanças em todo o país. Impactos concretos. 12 novas áreas de proteção ambiental criadas em regiões críticas para onças. Aumento de 300% nas denúncias de desmatamento ilegal. 47 operações policiais contra madeireiros criminosos, 150 milhões de euros em multas aplicadas. 89 prisões relacionadas a crimes ambientais em áreas de onças. João, me ligou a promotora doutora Carla 3 meses depois. Você tem ideia do efeito dominó que aquele bloqueio causou? Estou vendo os números, mas ainda parece surreal. É real. E tem mais. O caso virou jurisprudência. Agora juízes de todo o Brasil citam o caso da onça guardiã quando decidem sobre proteção ambiental urgente. 1 ano após o bloqueio, fui convidado para a maior honra da minha vida, receber o Prêmio Nacional de Conservação, entregue pessoalmente pelo presidente da República. Senhor, João, disse o presidente durante a cerimônia em Brasília, o senhor provou que cidadania ambiental não precisa de diploma ou cargo, precisa de coragem para parar quando vê injustiça. Quando subi ao palco para receber o prêmio, não consegui conter a emoção. Este prêmio não é meu, é daquela mãe onça que teve coragem de nos confrontar quando estava desesperada. Ela nos ensinou que animais não são recursos ou obstáculos, são seres conscientes defendendo suas famílias, exatamente como nós faríamos. A plateia de 2.000 pessoas se levantou em ovação. Após a cerimônia, várias organizações ambientais me procuraram querendo parceria. Aceitei me tornar embaixador voluntário de 3 ONGs de proteção a grandes felinos. Sua história ressoa com pessoas comuns, explicou a diretora de uma das ONGs. Você não é cientista, não é político, não é celebridade. É um trabalhador que fez a coisa certa. Isso inspira. 12 meses depois do bloqueio, voltei mais uma vez à APA. Desta vez para um evento especial, inauguração do Centro de Educação Ambiental Onça Guardiã. Era um prédio bonito, sustentável, construído com materiais locais, rodeado pela mata protegida. Dentro, havia exposições interativas sobre onças, a história do bloqueio contada em painéis fotográficos e uma sala de aula para programas educativos. Mais de 5.000 estudantes já visitaram desde que abrimos há 3 meses, me contou Rafael. Crianças de todo o estado. A parte mais tocante da visita foi quando uma turma de 40 crianças de 8 anos chegou para um programa educativo. Quando me viram, várias gritaram:
É o tio da onça. Passamos a tarde toda juntos. Contei a história do bloqueio dezenas de vezes. Respondi centenas de perguntas. Vi dezenas de desenhos que as crianças fizeram da onça-mãe. Tio João, perguntou uma menina de olhos grandes, a onça ainda mora aqui? Mora sim, e está criando mais bebês. A floresta dela está protegida agora. Por causa do Senhor? Não, querida, por causa dela. Ela foi corajosa o suficiente para nos mostrar que precisava de ajuda. Eu só escutei. Quando eu crescer, disse um menino, quero proteger onças também. Você pode começar agora, respondi, contando essa história para outras pessoas, mostrando que vale a pena proteger a natureza. Gente, ver uma geração inteira de crianças inspiradas a proteger a vida selvagem por causa de uma onça corajosa me mostrou que mudança real é possível. Deixem seus comentários sobre como vocês educam crianças sobre meio ambiente. No final daquela visita, já no crepúsculo, aconteceu algo mágico. Estávamos no mirante do centro educativo quando alguém apontou para a borda da mata. Lá estava ela. A onça-mãe, agora acompanhada não apenas pelos adolescentes, mas pelos 3 filhotes novos, pequenos, brincalhões, cheios de vida. As crianças ficaram em silêncio absoluto, observando maravilhadas. Era como se a própria onça tivesse vindo validar tudo o que eu havia contado. Ela é real, sussurrou a menina de olhos grandes. A onça guardiã é real. É real sim, confirmei emocionado. E está mostrando para vocês que vale a pena proteger. A família de onças ficou visível por quase 10 minutos, tempo suficiente para cada criança ver, fotografar e guardar na memória. Depois, graciosamente, desapareceram na mata protegida. Isso foi mágico, disse a professora da turma. Alguns desses meninos vão crescer e se tornar biólogos, guarda-parques, ativistas, tudo por causa desse momento. Ela estava certa. 2 anos depois, recebi uma carta de um dos meninos que estava lá naquele dia. Senhor, João, lembra de mim? Eu vi a onça com o Senhor. Agora estou estudando muito para ser biólogo. Vou proteger onças como o Senhor. Obrigado por me mostrar que eu posso fazer diferença. Cartas assim chegavam regularmente. Cada uma me lembrava de por que aquelas 2 horas de bloqueio haviam valido cada segundo. Pessoal, 2 anos após o bloqueio histórico, a história da onça guardiã continuava gerando impactos e mudanças. Se vocês estão acompanhando essa jornada, sabem que uma atitude corajosa pode criar ondas infinitas. Deixem seu like e se inscrevam, porque os reencontros com a família de onças foram cada vez mais emocionantes. 2 anos e 3 meses após aquele bloqueio de 2 horas, minha vida havia encontrado um novo equilíbrio. Continuava sendo caminhoneiro. Era minha essência, minha paixão, mas agora também dedicava um dia por mês para trabalho voluntário na APA da Onça Guardiã. João, me ligou, doutora. Juliana, numa quinta-feira. Preciso te contar uma novidade incrível. O que foi, doutora? A onça-mãe. Ela foi promovida. Como assim promovida? Ela se tornou a matriarca territorial de toda a APA. Temos registros de pelo menos 4 outras fêmeas de onça que se estabeleceram na área protegida, e todas respeitam o território central dela. Ela criou uma dinastia. Quantas onças no total? Contando ela, os descendentes diretos, e as outras fêmeas com suas crias. Estimamos entre 15 a 18 onças vivendo permanentemente na Ápia. Isso é muito? É extraordinário. Antes do bloqueio, tínhamos registro de apenas 3 onças na região inteira. Agora temos uma população reprodutiva saudável. É um sucesso de conservação sem precedentes. A notícia me encheu de orgulho. Aquela luta não apenas salvou uma família, criou um santuário para a espécie. Doutora Juliana, posso visitar a APA no fim de semana? Faz 3 meses que não vejo a família. Claro, na verdade tenho uma surpresa para você. No sábado seguinte cheguei à Ápia às 7 da manhã. Rafael me recebeu com um sorriso misterioso. Pronto para a surpresa? Estou curioso. O que é? Vem comigo. Caminhamos por uma trilha que eu não conhecia, mais profunda na mata protegida. Após 40 minutos, chegamos a uma área de observação elevada, uma plataforma de madeira construída a 4 metros de altura, camuflada entre as árvores. Isso é novo, observei. Construímos há 2 meses. É um ponto de observação para pesquisadores. E hoje você vai ver algo especial.
Subimos na plataforma e aguardamos. Rafael mexia num tablet conectado a câmeras de monitoramento espalhadas pela área. Elas passam por aqui todo dia nesse horário, sussurrou. É parte da rota de patrulhamento territorial. 15 minutos depois, ouvi sons conhecidos, o movimento característico de grandes felinos pela mata. E então ela apareceu. A onça-mãe, agora claramente mais velha, mas ainda majestosa, surgiu na clareira abaixo da plataforma, mas não estava sozinha. Atrás dela vinham os 2 adolescentes do bloqueio, agora adultos jovens, imponentes, claramente bem nutridos e saudáveis. E havia mais. Os 3 filhotes da segunda ninhada, agora com mais de 1 ano, quase juvenis. E uma surpresa final. 2 filhotes pequenos, claramente recém-nascidos, de uma terceira ninhada. Meu Deus! Sussurrei. São 7 onças. 8, corrigiu Rafael apontando. Olha ali. Um macho adulto grande apareceu, claramente o pai dos filhotes mais novos. Ele se aproximou da matriarca e os 2 se cumprimentaram com um toque de focinhos. Comportamento afetivo raro em onças solitárias. Ela está em relacionamento estável, sussurrou Rafael. Comportamento extremamente incomum. Onças normalmente se encontram apenas para acasalar. Mas esse casal está criando filhotes juntos, dividindo o território, caçando cooperativamente às vezes. Por que é diferente? Provavelmente porque o território é abundante e seguro. Eles não precisam competir por recursos. É evolução comportamental em tempo real. Ficamos observando por 2 horas. A família caçou pequenas presas. Os filhotes brincaram sob supervisão. Os adultos jovens praticaram técnicas de caça. A matriarca ensinou os pequenos a escalar árvores. Era uma cena de vida selvagem próspera e saudável. Tudo que aquele bloqueio de 2 anos atrás havia lutado para proteger. Em determinado momento, a onça-mãe parou e olhou diretamente para nossa plataforma. Sabíamos que ela sabia que estávamos ali. Onças têm olfato e audição excepcionais, mas em vez de demonstrar alarme ou agressividade, ela apenas nos observou por um momento. Depois voltou sua atenção para os filhotes. Era aceitação, confiança. Ela ensinou essa aceitação para toda a família, observou Rafael. Os filhotes dela não temem humanos em contextos específicos, plataformas de observação, veículos de pesquisa, guardas florestais, mas continuam evitando humanos em contextos ameaçadores. Inteligência discriminatória, comentei. Ela está ensinando nuances para eles. Exatamente. E isso vai passar para futuras gerações. Estamos documentando transmissão cultural em onças. Quando a família finalmente saiu da clareira e desapareceu na mata, fiquei sentado na plataforma, processando tudo o que havia visto. 2 anos atrás, disse em voz alta. Ela era uma mãe desesperada que havia perdido metade dos filhotes. Hoje, é uma matriarca próspera com 3 gerações sob sua proteção. E tudo porque você parou na estrada, acrescentou Rafael. Se tivesse apenas buzinado e passado, nada disso existiria. A observação me fez refletir sobre quantas oportunidades de fazer diferença passam por nossas vidas sem sequer notarmos. Gente, quantas vezes temos a chance de mudar algo e deixamos passar? Deixem seus comentários sobre momentos em que vocês pararam para ajudar. 3 meses depois daquela visita, recebi um convite inesperado. O governo federal queria replicar o modelo da APA da onça guardiã em outras 10 regiões críticas do país. Senhor, João, disse o secretário nacional de Biodiversidade durante uma videoconferência, sua história provou que é possível conciliar desenvolvimento com conservação. Queremos criar uma rede nacional de APAs baseadas no seu caso. Como posso ajudar? Sendo o rosto e a voz do projeto, visitando as regiões, conversando com comunidades locais, mostrando que proteção ambiental beneficia todos. Aceitei o desafio. Nos meses seguintes, viajei por 10 estados brasileiros, cada um com uma região crítica para onças. Pantanal Sul, MS. Amazônia Central, AM. Cerrado Goiano, GO. Caatinga Nordestina, BA. Mata Atlântica, SP. Pampa Gaúcho, RS. Em cada local, contava a história do bloqueio, mostrava os resultados da APA da onça guardiã e conversava com comunidades sobre como proteção ambiental havia beneficiado a região economicamente. Desde que criamos a APA, eu explicava,
A região recebe 50. 0 turistas por ano. Ecoturismo gera empregos, renda, desenvolvimento. E a floresta continua em pé. A receptividade foi impressionante. Comunidades que antes viam conservação como obstáculo ao desenvolvimento começaram a entender que proteção ambiental podia ser o próprio desenvolvimento. Seu João, me disse um fazendeiro do Pantanal Sul, sempre achei que proteger onça significava acabar com minha fazenda. Agora vejo que posso ter fazenda e onças. E ainda ganhar com turistas que vêm ver os bichos. Exatamente. Não é ou isso ou aquilo. Pode ser isso e aquilo. 18 meses após começar as viagens, as 10 novas APAs foram oficialmente criadas. Juntas, protegiam mais de 150 mil hectares de habitat crítico para onças. João, me ligou o secretário, você tem ideia do que realizamos? Aumentamos em 40% a área protegida para onças pintadas no Brasil. Mas tem que fiscalizar, alertei. Criar a área é o primeiro passo. Proteger de verdade é o desafio. Por isso vamos investir 200 milhões de euros em fiscalização e infraestrutura. Cada APA terá equipe permanente, tecnologia de monitoramento e programas educativos. 2 anos e meio após o bloqueio original, aconteceu algo que fechou um círculo de forma perfeita. Estava fazendo minha rota habitual pela BR-163, quando, passando pelo local exato onde tudo havia começado, vi algo familiar. Uma onça na beira da estrada. Não bloqueando desta vez, apenas observando. Parei o caminhão imediatamente e desci com cuidado. Era uma das filhas adolescentes da matriarca, agora adulta, claramente grávida pelo volume abdominal. Ela me olhou por um longo momento. Não demonstrou medo nem agressão, apenas reconhecimento. Então, fez algo que me arrepiou. Caminhou até a placa que havia sido instalada no local. Aqui nasceu a APA da onça guardiã, e se deitou ao lado dela. Era como se estivesse dizendo, eu sei, eu lembro, e vou criar meus filhos aqui, neste lugar que vocês protegeram. Fotografei a cena com lágrimas nos olhos. Aquela não era apenas uma onça qualquer, era a próxima geração, perpetuando a história, criando o futuro. 15 minutos depois, ela se levantou graciosamente e voltou para a mata protegida. Mas a mensagem havia sido transmitida. O legado continuava. Quando compartilhei a foto nas redes sociais, ela viralizou novamente. Milhões de pessoas compartilhando, comentando, se emocionando. A história não acabou, comentou alguém. É um ciclo contínuo de proteção e vida. Estava absolutamente certo. Pessoal, chegamos ao final desta jornada extraordinária, que começou com uma onça bloqueando uma estrada por 2 horas e se transformou num movimento que mudou a conservação de grandes felinos no Brasil. Se vocês acompanharam toda essa história, sabem que foi muito mais que um encontro com fauna selvagem. Foi uma lição sobre coragem, comunicação e responsabilidade. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem porque essa história precisa inspirar mais pessoas. Hoje, 3 anos após aquele bloqueio histórico na BR-163, minha vida é uma mistura perfeita entre minha profissão de caminhoneiro e minha missão de protetor da fauna brasileira. Continuo rodando pelas estradas do país, mas agora cada viagem inclui paradas estratégicas para palestras, visitas a áreas protegidas e monitoramento de projetos de conservação. O projeto Onça Guardiã, como ficou conhecido nacionalmente, tem números que nos enchem de orgulho. Estatísticas. Após 3 anos, 12 APAs criadas protegendo 180 mil hectares. População de onças, nas áreas, aumentou 65%. 450 mil turistas visitaram as APAs, ecoturismo. 85 milhões gerados em economia local. 2.300 empregos diretos criados, 150. 0 estudantes participaram de programas educativos. 0 casos de desmatamento ilegal nas APAs. 47 filhotes de onça, nascidos e monitorados. João, me disse recentemente o ministro do Meio Ambiente, você transformou uma crise em modelo de conservação bem-sucedida. Não fui eu, ministro. Foi aquela mãe onça que teve coragem de nos confrontar. Mas foi você que escutou, e isso fez toda a diferença. No mês passado, voltei mais uma vez à APA original para o evento mais especial desde a criação, inauguração do Memorial da Onça Guardiã.
Era uma escultura em bronze de 3 metros de altura, representando a onça-mãe sentada na mesma posição que ela havia assumido durante o bloqueio. Ao redor da escultura, placas contavam toda a história em detalhes. Este memorial, disse o governador durante a cerimônia, é para que futuras gerações nunca esqueçam que um animal desesperado teve coragem de nos ensinar sobre respeito à natureza. Centenas de pessoas participaram da inauguração. Autoridades, pesquisadores, moradores locais, estudantes e, claro, caminhoneiros. João, me disse seu Roberto, um colega caminhoneiro de 68 anos, você nos ensinou que nossa profissão pode ser sobre muito mais que transportar cargas. Podemos ser guardiões da natureza também. Todos podemos, seu Roberto. Só precisamos parar quando vemos algo errado. A parte mais emocionante da cerimônia foi quando uma turma de 60 crianças de escolas locais apresentou uma peça teatral sobre a história do bloqueio. Ver crianças de 7 e 8 anos representando a onça desesperada, os caminhoneiros parando, a investigação do desmatamento e a criação da APA, foi ver o futuro se desenhando diante dos olhos. Tio João, me disse uma menina após a apresentação, eu vou ser bióloga de onças quando crescer. Vou proteger elas como você. Você já está protegendo, respondi, ajoelhando para ficar na altura dela. Ao contar essa história, ao fazer essa peça, você está ensinando outras pessoas a se importarem. Isso é proteção. Após a cerimônia, fiz o que sempre faço quando visito. Caminhei até o ponto de observação para tentar ver a família de onças. E como sempre, ela apareceu. A matriarca, agora com quase 12 anos, idade avançada para uma onça selvagem. Ainda imponente, mas visivelmente mais lenta. Acompanhada por uma verdadeira dinastia, 11 descendentes diretos de diferentes idades. Quantas gerações? Perguntei para Rafael, que me acompanhava. 3 gerações visíveis hoje, e a 4ª está a caminho. 2 das filhas estão grávidas. Ela se tornou avó e bisavó, e matriarca de uma população inteira. Das 22 onças que vivem permanentemente na APA, 16 são descendentes diretas dela. Observando aquela família próspera, refleti sobre toda a jornada. 3 anos atrás, aquela fêmea era uma mãe desesperada que havia perdido metade dos filhotes para o desmatamento. Hoje era a fundadora de uma dinastia que garantia a sobrevivência da espécie na região. Em determinado momento, a matriarca parou o que estava fazendo e olhou diretamente para onde estávamos. Mesmo de longe, senti aquele olhar penetrante que conhecia tão bem. Ela se sentou, aquela posição icônica que havia assumido na estrada, e ficou nos observando por 5 minutos completos. Ela está se despedindo, sussurrou Rafael. Como assim? Onças idosas fazem isso. Quando sentem que estão no fim da vida, fazem uma última ronda territorial, revisitam lugares importantes, se despedem de indivíduos significantes. O coração apertou. Ela está morrendo? Não imediatamente, mas está velha. Talvez mais 1, 2 anos no máximo. E ela sabe. A observação me deixou emocionado. Aquela guerreira magnífica que havia lutado tão ferozmente por sua família estava chegando ao final de sua jornada. Mas que jornada! Ela havia transformado desespero em vitória, confronto em proteção, sua própria luta em legado para toda a espécie. Depois daqueles 5 minutos de observação mútua, ela se levantou, olhou uma última vez e desapareceu lentamente na mata, seguida por sua dinastia. Gente, se vocês estão se emocionando com essa despedida, imaginem como eu me senti. Deixem seus comentários sobre animais que marcaram suas vidas profundamente. Na semana seguinte, recebi o convite mais honroso da minha vida. A Universidade Federal de Mato Grosso queria me conceder o título de doutor honoris causa em conservação ambiental. Senhor, João, disse o reitor durante a cerimônia, o senhor não tem diploma universitário, mas ensinou mais sobre conservação através de suas ações do que muitos doutores ensinam em carreiras inteiras. Quando recebi o título, usei meus 10 minutos de discurso para contar uma última vez a história, mas com uma reflexão final. 3 anos atrás, eu era apenas um caminhoneiro atrasado numa estrada bloqueada por uma onça. Tinha 3 escolhas: buzinar e forçar a passagem, dar a volta pela estrada alternativa ou parar e tentar entender. Escolhi parar,
E descobri que aquela onça não estava sendo teimosa ou agressiva. Estava fazendo a única coisa que podia fazer para salvar sua família. Nos confrontar pacificamente, nos forçar a ver o que estávamos fazendo. Hoje, 3 anos depois, aquela onça criou uma dinastia de 16 descendentes. Sua coragem salvou não apenas seus filhotes, mas garantiu o futuro de sua espécie na região. A lição que levo para vocês, formandos, é simples. Parem. Quando virem algo errado, algo injusto, algo que precisa mudar, parem. Não passem direto. Não ignorem. Parem e façam algo. Porque às vezes 2 horas de coragem podem mudar gerações. A plateia de 3.000 pessoas se levantou em ovação que durou 10 minutos. 2 meses depois, aconteceu algo que confirmou que a história havia transcendido fronteiras. Fui convidado para falar na Assembleia Geral da ONU sobre biodiversidade em Nova York. Sua história, me disse a coordenadora da ONU, demonstra que conservação efetiva vem de baixo para cima, não de cima para baixo. Começa com indivíduos fazendo escolhas corajosas. No palco da ONU, diante de representantes de 193 países, contei a história mais uma vez. E propus um desafio global. E se cada país identificasse seus próprios momentos de onça guardiã, situações onde fauna selvagem está desesperadamente tentando se comunicar, e se respondêssemos não com indiferença, mas com ação imediata? A proposta resultou na criação do Protocolo Onça Guardiã, um conjunto de diretrizes internacionais sobre como responder quando animais selvagens demonstram comportamentos de desespero territorial. Hoje, 47 países já adotaram versões do protocolo. 3 anos e 6 meses após o bloqueio, fiz minha última visita à APA da Onça Guardiã antes de escrever este relato final. Rafael me recebeu com notícias que sabia que viriam, mas ainda assim me pegaram despreparado. João, a matriarca faleceu há 2 semanas. Meu coração apertou, mas não foi surpresa. Ela havia vivido uma vida longa e frutífera para uma onça selvagem. Como foi? Pacificamente. Encontramos ela numa de suas áreas favoritas de descanso. Morreu dormindo, sem sinais de sofrimento. Ela simplesmente descansou. E a família? Está bem. Uma das filhas mais velhas assumiu o território central. A dinastia continua forte. Temos agora 24 onças na APA e todas carregam os genes dela. Ela deixou um legado incrível. Mais que isso, ela mudou a forma como humanos e onças se relacionam. Por causa dela, toda uma geração de onças nesta área aprendeu que humanos podem ser aliados, não apenas ameaças. Caminhamos até o Memorial da Escultura. Alguém havia deixado flores frescas na base. Moradores locais prestando homenagem à onça que havia salvado a floresta deles. Ela merece, disse eu, tocando a escultura de bronze. Foi uma guerreira até o fim. Naquela noite, sob as estrelas da APA, refleti sobre toda a jornada. De um bloqueio de 2 horas a um movimento internacional. De uma mãe desesperada a uma matriarca que garantiu o futuro de sua espécie. De um caminhoneiro comum a um ativista ambiental involuntário. E compreendi a lição final que aquela onça havia me ensinado. Coragem não é ausência de medo ou desespero. Coragem é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando tudo parece perdido. Ela havia perdido metade de seus filhotes. Seu território estava sendo destruído. Estava sozinha contra máquinas e homens armados. Mas não desistiu, não fugiu. Confrontou-nos da única forma que podia, com presença, com determinação, com recusa em ser invisível. E ao fazer isso, salvou não apenas sua família, mas criou um modelo de conservação que agora protege milhares de animais em dezenas de países. Obrigado, garota, falei baixinho para as estrelas, por me ensinar que uma vida pode mudar o mundo. Por me mostrar que vale a pena lutar. Hoje, sempre que passo pela BR-163, faço questão de parar no local exato do bloqueio. Fico ali por alguns minutos, observando a floresta protegida, lembrando daquele dia que mudou tudo. E sempre vejo sinais deles, a dinastia que ela criou, pegadas frescas na lama, arranhões em árvores, ocasionalmente um vislumbre dourado entre as folhas. A família continua prosperando, vivendo livres na terra que sua matriarca lutou para proteger. A lição que deixo para todos vocês é a mesma que repito em cada palestra, em cada escola, em cada conversa.
Quando virem algo errado, com animais, com pessoas, com o planeta, não passem direto. Parem, escutem, ajam, porque às vezes 2 horas de coragem podem salvar gerações. Às vezes uma pessoa parando pode iniciar um movimento. Às vezes, escutar o desespero de uma mãe pode mudar leis, criar áreas protegidas, garantir futuros. A onça guardiã me ensinou que somos todos guardiões. Guardiões da natureza uns dos outros do futuro. E que guardar não significa apenas proteger, significa parar quando algo está errado e ter coragem de fazer diferente. Muito obrigado por terem acompanhado essa jornada incrível comigo. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem porque histórias de coragem e transformação precisam ecoar pelo mundo. E lembrem-se sempre, na próxima vez que virem um animal em dificuldade, uma injustiça acontecendo, uma voz pedindo ajuda, parem. Porque você pode ser o início de uma mudança que salvará gerações. A onça guardiã viveu 12 anos, criou 4 gerações, deixou 24 descendentes e mudou a conservação de grandes felinos no Brasil. E tudo começou porque ela teve coragem de bloquear uma estrada por 2 horas. Imaginem o que cada um de nós pode fazer se tivermos a mesma coragem. Um grande abraço do João Estradeiro, guardião honorário da dinastia da Onça Guardiã. Até a próxima história, pessoal, e que sejamos todos corajosos como ela foi.